ligado aqui, mandando recadinho para a doutora. Não sei se meia hora vai dar para responder tudo, mas nós vamos tentar aqui, porque afinal de contas o mundo não vai se acabar hoje, não é? Você manda para cá seu recadinho, não tem problema de se identificar, vá na nossa página, Facebook, YouTube, TV Connect Brasil, manda seu recado, Master vai jogar na tela. É disso que eu queria fazer uma pergunta aí, mas eu não quero me identificar. Aqui, ó, nesse número que está fixado aqui na tela, tá vendo aí meu dedinho balançando? 71992188015. Você manda, ó, tá aqui na minha mão. Eu vou ler seu recadinho e dizer que é pergunta de internauta, tá certo? Todos orientados, vamos dar o boa tarde dela, a nossa entrevistada de hoje, nutricionista, doutora Glória Patrícia. Seja bem-vinda ao Giro na Cidade. Obrigada, eu que agradeço o convite, tá? O seu e de sua esposa, a Sâmia, para falar de um tema tão importante, né? Um problema que atinge várias mulheres, os sintomas do climatério e menopausa, que muitas ainda acreditam que não consegue viver plena depois dos 40, que precisa ficar sofrendo com essa situação. Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Com certeza, Glória. Você gosta de ser chamada mais de Glória ou de Patrícia? Ah, fica à vontade. É porque são dois nomes assim bons de ser chamado. Os dois ficam grandes demais. Glória, Patrícia, Glória, Patrícia. Ou Glória ou Patrícia. Mas vou ficar com Glória. Vou ficar com o primeiro. Eu até prefiro meu professor na faculdade me chamava, o único professor que me chamava de José era ele, porque meu nome é José Edilson Alves. E na televisão é Edilson Alves, mas ele só me chamava de José. Ele disse, porque na Europa chama pelo primeiro nome. Eu falei, então eu fico na Europa. Pronto, eu prefiro o primeiro nome. Vamos para Glória. Glória, seja bem-vinda. Glória, qual é a sua especialização? Eu sou funcional da área ortomolecular, são muitos estudos ao longo desses anos. Eu tenho 17 anos, né, de carreira enquanto nutricionista, e ao longo desses anos eu venho estudando. E há 10 anos eu venho me aprofundando mais nesse assunto para ajudar o máximo de mulheres possível. Glória, você falou também que... Rapaz, eu pensei que você tinha 17, você falou que tem 17, que trabalha, que conversa é essa? 17, não é. Sou uma mulher do climatério, inclusive, viu? E a mulher que fala justamente sobre a questão do climatério. Vamos dar uma aberta. Você é filha de onde? Salvador. É soteropolitana? Ela está dizendo de Salvador porque eu perguntei em off, agora nós estamos ao vivo. Você está respondendo, é para mais de 1000 que está ali ouvindo aí agora. Quer dizer, você é soteropolitana, mas você atende Camaçari também? Sim, atendo aqui há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Que local em Camaçari? Agora na Clidac, na Clidac, aqui pertinho, mas sim. Já atendi também na Santa Helena. Santa Helena, Clidac. Pronto, olha, você que é da região metropolitana, segundo informações da mulherada, essa mulher é a melhor que tem nessa área. Então, não é à toa que ela está aqui para a gente falar de dois assuntos: climatério e menopausa. Tem diferença? Explica aí porque a mulherada estão querendo saber. Verdade, tem diferença e realmente vamos dizer que é um tabu na cabeça das mulheres ainda. O que é menopausa? Quando é que eu estou na menopausa? Quando é que eu estou no climatério? Então, fica essa dúvida crucial e eu vou te esclarecer agora. Você só vai estar na menopausa quando você tiver 12 meses sem menstruação. A ausência total de menstruação. Ah, doutora, mas às vezes o fluxo tem 3 meses que não vem, 4 meses, você ainda não está na menopausa. Você está no climatério. Quando é que você começa o climatério? Geralmente 10 anos antes da menopausa. Então, a partir dos 40 anos, você já está aí entrando no climatério. Por isso que é muito importante, já desde o climatério, você começar a tomar algumas medidas para entrar nessa fase aí da menopausa. Aí, ó. Já é para você ter só um gostinho do que será esse bate-papo com Glória hoje aqui. Agora você também, rapaz, a gente vai falar, é claro, sobre climatério e sobre menopausa, mas você também é de uma área que hoje é de extrema importância, que é a nutrição, né? Sim. Na verdade, não está dissociada. Eu vou falar aqui como que os alimentos, os suplementos, vai te ajudar a você produzir seus hormônios de maneira totalmente natural. Você não vai precisar viver sofrendo, você não precisa tomar hormônio sintético. Você pode, através da sua alimentação, uma alimentação mais funcional, suplementação, melhorar a produção dos seus hormônios e viver plena depois dos 40.
Olha que beleza, eu gosto dessa palavra de viver plena depois dos Ah, é 40, tão bom, né? porque o bicho pega depois dos 40. O bicho pega. Hoje ele comeu uma mosca danada hoje. Eu tô falando há 1 hora aqui, ó, 1 hora. Agora que ele se ligou que tava a cara da doutora Glória desse tamanho lá na tela, lá sozinha, a bichinha, e ela conversando comigo aqui do lado. Agora, doutora, existe alguns sinais para o climatério? Existe alguns indícios? Sim, né? A mulher, ela tem mais de 70 sintomas aí. Mas o sintoma mais comum que eu recebo queixa é os calores, né? Os calorões insuportáveis, a irritabilidade, a ansiedade, a baixa de libido que atormenta a mulherada, ressecamento vaginal. Então a mulher ela começa às vezes a apresentar, inclusive, esses sintomas com 37, com 38, com 39. E se ela não faz algo para começar a modular esses hormônios, isso vai se acentuar ainda mais. Mas esses sintomas já direcionam você que alguma coisa está precisando repor no seu corpo. Algum nutriente está faltando para que seus hormônios sejam produzidos e você não precise passar por isso. Olha, dizer que o povo está fazendo as perguntas lá, ele está meio desesperado lá atrás de. Ah, é? Agora eu vou lhe entregar ao vivo agora aqui para você sentir como é o negócio. A doutora conversando e ele olhando para o mundo. Olhando para o mundo. Vou fazer a mesma coisa que o pessoal falou. Agora, a mulherada que está me assistindo do outro lado já mandou 10 perguntas iguais sobre esse negócio de calor. Calor. Dizendo, pergunta para ela como é que a gente pode acabar com esse calor que a mulher sente na menopausa. Eu acho que até o homem sente isso, porque tem uns aqui que eu vou lhe dizer, sente um calor retado. Eu falei, tu tá na menopausa, Não Praga? é minha especialidade, não, mas tem Tem, né? profissionais que cuidam aí dessa parte do Olha corpo. aí, diz que homem é andropausa, né? Sim, Mas esse sim. aí tem um pouco de. Vamos pra mulherada que é melhor, que é Pois sua é, praia, viu? pois é. Esse calorzão. Por que acontece isso, Glória? Bom, a gente tem dois hormônios que quando você entra no climatério, esses hormônios começam a entrar em declínio. Quais são esses hormônios, doutora Glória? Estradiol e progesterona especificamente, mas tem a testosterona também. Mas esses dois são os causadores aí dos calorões, dos fogachos. Quando você está com esses hormônios em baixa, você começa a apresentar esses sintomas e outros. E tem mulheres que não apresentam esses sintomas, apresenta outra coisa totalmente bizarra, como por exemplo, coceira no ouvido. Tem mulher que sente coceira no ouvido e é um sintoma também da baixa de hormônio do climatério. Olha aí, né? Ó, eu gostei. Agora eu vou deixar uma receitinha aqui, Sim. tá? Muito boa. Não sei se a gente deixa pro final ou solta agora. Muito boa para os fogachos. Preparei uma receita aqui de um suco top para você ficar bem aí desses calores. Se você praticar. Maravilha! Então já vamos deixar pro final. Porque o povo tá querendo assistir, tem tanta gente aqui já procurando, então vamos deixar no final, a doutora Glória vai colocar aí uma receitinha de um suco que não é igual essa água É um hoje. suco antifogacho. Antifogacho. O calor chama assim, Fogacho. calor que a mulherada sente. O calorão chama de fogacho. Não adianta nada. Agora, o pessoal que está nessa fase também, Glória, acontece o fato de não ter muito sono, né? Sono não é mais aquele mesmo sono, o sono piora. Explica pra gente por que isso, o que é que tem a ver? É porque o calor não deixa dormir? Por que acontece isso? Tudo gira em torno da baixa de hormônio. O estradiol baixo, a progesterona promove essa insônia. A mulher começa a acordar na madrugada, né? Com os calorões, então ela fica mais irritada, mais ansiosa. Aí tem a redução da produção da melatonina, que leva essa mulher a ter insônia. Então a gente precisa, a base de tudo está melhorar a produção dos seus hormônios, que a gente consegue fazer isso através de nutrientes, para que você volte também a ter um sono reparador. Tem chás maravilhosos, eu vou até falar aqui de um muito bom, que você pode começar a fazer hoje, que já vai melhorar o seu sono. Por exemplo, você pode usar aí a camomila com a lavanda. É perfeito, é excelente. Você já vai ter um sono mais reparador. E fazer também aquela higiene do sono, que é muito importante, né? Ficar no escuro um pouquinho, reduzir a luz, né? 20 horas da noite, né? Para depois sair dormir às 10. Começar a desacelerar, sair das telas um pouco antes.
para que você consiga também melhorar essa condição do sono. A higiene do sono, ela é muito importante, mas a base para você tratar esse problema da insônia está em ajustar o estradiol e a progesterona. O pessoal pode fazer isso de qualquer forma, tem que buscar um especialista, como é para equilibrar essa necessidade? Não é interessante as pessoas ficarem buscando tomar suplementação, porque eu ouvi falar. Hoje nós temos aí um leque de informação na internet, que tem magnésio, que é bom para o sono, que é bom para melhorar dores no corpo, e você acaba investindo em suplementação sem você tratar a base. Por quê? Porque é um conjunto de ações, mulherada. Não adianta você só tomar suplementação e você não fazer a parte principal. Se você estiver inflamada, por exemplo, tiver com o intestino sem funcionar bem, o que é que vai acontecer? Você não vai ter absorção de nutrientes e você vai estar jogando dinheiro no ralo. E sem contar que às vezes aquele suplemento não serve para você. Recebo muitos pacientes tomando suplementação porque vai lá na farmácia, né, a pessoa indica uma vitamina para melhorar o cansaço dela ou a queda de cabelo, que tudo isso está relacionado aos sintomas do climatério, problema com baixa de vitaminas, minerais e hormônio. Ela começa a usar e ela não tem resultado. Por que ela não tem resultado? Porque ela está inflamada, ela precisa desinflamar, cuidar do intestino para melhorar a absorção desses nutrientes e ela possa ter resultado. Com a suplementação específica para o caso dela, em dosagens e orientação, né, do que ela precisa. Não é vitamina de A a Z que ela precisa. O que de fato ela precisa? Existe menopausa, o internauta perguntou aqui, precoce, porque eu tive antes de 40 anos. Um internauta. É, Existe. Existe sim. Inclusive, você pode entrar na menopausa por alguns fatores, antecipado assim, né? Você pode fazer uma esterectomia total, retirar o útero e os ovários, mas mesmo assim você ainda tem aí, né, 2/3 de chance de produção através de suplementação dos seus nutrientes, porque os hormônios, eles são produzidos na menopausa pela hipófise e pela adrenal e pelos ovários. Então, se você faz a esterectomia e você retira ali os seus ovários, você ainda tem ali a adrenal e a hipófise para te ajudar. Só basta a gente fazer a suplementação certa. Às vezes, por conta, né, de tratamento de CA, você pode entrar em uma menopausa precoce. Às vezes, genética, tem estudos que mostram que 25% das mulheres que menstruam muito cedo, elas podem ter uma menopausa precoce, e o estresse também é causador de antecipação aí dessa fase. olha, dizer que a doutora Glória está conversando com a gente, respondendo suas perguntas também no chat, e a gente está respondendo as perguntas que estão vindo aqui também no nosso WhatsApp, tá bom? Existe algum exame que confirme a menopausa fora o calor, não? Sim, tem exames que eu acho que não será necessário se você se observar, tá? Mas muitas vezes a pessoa ela quer saber. Então a gente pode fazer aí a prescrição do FSH, o LH, e tem um que é um pouco caro, né? O antimileriano. Esse é um pouquinho caro para ver ali o seu estoque, né, de óvulos. Mas o FSH e o LH, ele já direciona você para avaliar se você está aí entrando na menopausa. Mas se você tem 12 meses sem menstruação, você precisa fazer. Eu acho que essa condição já vai te dizer, já vai determinar que você está ou não. E se você está sofrendo com sintomas, vamos tratar e você viver plena. Você não precisa ficar vivendo com esse sofrimento, esses problemas. Maravilha, viu? O bate-papo tá bom demais. Fica à vontade, viu, doutora Glória? Não se preocupe com o tempo, não, que eu tô vendo que ela tá respondendo aqui preocupada com o tempo. Aqui o tempo é do internauta. Se o internauta estiver fazendo pergunta, o negócio tá bom. Se eles não perguntam nada, é porque o negócio não tá Que bom. muito bom. Mas tem pergunta demais. Uma das perguntas aqui de internauta, doutora, posso fazer reposição hormonal de modo natural? Sim, com certeza. Inclusive, no meu programa, eu tenho um método para mulheres, onde você vai ajudar a produção dos seus hormônios de forma natural. Através de quê? Alimentos, suplementos, e você vai ver essa resposta do teu corpo. É como eu falei na resposta anterior. Você tem a queda dos hormônios por falta de nutrientes. Você sabia? Por que você sente esses calores, esse cansaço, essa falta de energia? Porque você não está dando os nutrientes necessários para que o seu corpo produza os hormônios e você não tem esses problemas. Então, se você usar os nutrientes, que eu vou citar até alguns aqui, a linhaça, por exemplo, o abacate,
é uma excelente gordura, o azeite extra virgem, a chia. Então a gente tem alimentos que vai te ajudar. E logo no final eu vou falar o suco antifogástico. Maravilha. Eu gostei desse palavrão, viu? Antifogástico. Essa palavra sai menopausa e calor. Eu sou leigo nesse assunto, você sabe, né? Que tem que entender. Agora vai ficar Mas entendido, agora eu né? tô ficando expert no negócio. Os homens têm que estar aqui, porque os homens, como a mulher perde a libido nesse processo, né? Isso, não. Tem ressecamento vaginal. Calma, nós vamos chegar lá. Calma, Então, mulher. os homens, eles Não têm que estar antecipe, aqui. não. Ó, tem um que já está dizendo aqui, ó. O seu Rogério disse assim: Edilson, sua audiência é incrível. Hoje o bate-papo é para as mulheres, viu? Juriti disse bem assim, ó. Boa tarde, gente. Hoje o papo é sobre as damas, viu? Então os cavalheiros só assistem. Não, vocês Não, tem que fazer perguntas. peça-chave, esses homens são Também, com peça-chave. certeza. Léo Santos, grande Léo, o homem do Bahia Fatos News, grande jornalista da cidade, está aqui assistindo a gente. Diz que a esposa dele está mandando um afetuoso abraço para você aqui, ó. Ruth Obrigada. Carvalhal, tá aqui, tá Obrigada, bom? Ruth. Um beijo. Edilson, eu adoro os apps, viu? Tomara que venha mais. Quando só tínhamos mototáxi, os preços eram absurdos. Boa tarde, Sâmia. Tudo ótimo, né? Sucesso. Olha, Neto mandando abraço pra Sâmia e tudo mais aqui, viu? A desassombrada chegou por aqui, Valdete. Boa tarde, meu amigo Edilson Alves e a minha amiga Sâmia Cordeiro. Ó, a mulher já mandou um recado aqui, viu? Maridos, convidem suas esposas para assistir essa entrevista de hoje. Aí a gente vai bater o recorde aqui. Bateu 1000 aqui já, 1000 no olhinho assistindo você. Que maravilha. É sinal que a mulher puxou o marido, viu? Porque homem não gosta muito de cuidar, de olhar isso, Sim. não. Mulher cuida mais da saúde do que o homem, não é? Sim. Mulher. Geralmente é a mulher que arrasta o homem, né? O homem só vai quando tá morrendo. Quando o homem Isso aí. diz assim, tem que ir no médico, Já imagina. é porque o bicho pegou. Agora, se eu fosse mulher, eu tava ferrado, porque eu gosto de comer que só. E disse que tem que ter um equilíbrio na questão do alimento, até para ajudar na menopausa, não é assim? Na verdade, todo mundo, todo ser humano precisa ter equilíbrio na sua alimentação para evitar doenças, para viver bem, né? A mulher, depois dos 40, ela tem algumas questões aí, né? Ela tem uma baixa de metabolismo por conta da queda do estradiol. Então, ela tem uma facilidade em acumular gordura. E aonde a mulher acumula gordura, doutora Glória? Onde ela não quer, aqui, ó, na barriguinha. Então, se a mulher ela não cuida de quais alimentos ela tem que comer, qual frequência e qual quantidade, ela com certeza ela vai ter aí um acúmulo de gordura maior, né? E vai ficar sem entender. Tem mulher que fica, meu Deus, eu tô ganhando 5 quilos em um mês. E ela fica sem entender por que tá acontecendo isso tão rápido, já que antes, quando ela tinha 30 anos, isso não acontecia. Porque o corpo dela mudou. Então, mulher, você precisa entender que, inclusive, o que você comia lá com 30 anos, você não pode continuar comendo agora, quando você tem 40 anos, quando você tem 50 anos. Então, você precisa mudar o perfil da sua alimentação. Uma alimentação com estratégia. Não é que você vai ficar sem comer aquilo que você gosta, mas você precisa entender o que você vai comer, em qual quantidade, em qual frequência, porque é isso que importa. Ninguém vive também só comendo alimentos saudáveis. Mas você não pode ficar se entupindo de alimentos inflamatórios. Eu vou falar mais sobre isso aqui, sobre os alimentos inflamatórios já já. Maravilha, viu? Uma coisa puxa a outra, literalmente. Já que a gente fala sobre isso, então a alimentação, então, ela pode ajudar a controlar os sintomas da menopausa, literalmente. Sim, uma mulher inflamada, se a mulher começa a fazer um tratamento, a mulher aqui está me assistindo, ela tem 40 anos, não tem nenhum sintomas de climatério, não está sofrendo com nada ainda. Se ela começa a cuidar agora da alimentação dela, da suplementação que ela precisa, para que ela se mantenha desinflamada, é possível que ela não tenha sintomas nenhum. É um trabalho que eu estou fazendo, inclusive, comigo, é um teste prático em mim mesma. Então é possível que você não sofra com nenhum sintoma. Se chega nessa fase, bem, porque você está o tempo todo nutrindo as suas células para que você mantenha o seu corpo o tempo inteiro produzindo os hormônios. Então, a alimentação anti-inflamatória, antioxidante, é fundamental. Maravilha, viu? A mulherada é inteligente, viu? Olha a pergunta que a internauta mandou aqui pelo WhatsApp, viu? Edilson, pergunte à doutora. Eu vou ao ginecologista uma vez no ano, mas depois comecei a ir 2 e às vezes até 3. Existe um tempo ideal para ir ao ginecologista depois da menopausa?
Na verdade, nós mulheres costumamos ir uma vez no ano. Quem não tem aí um problema, né? Uma doença específica sendo tratada ali pelo profissional ginecologista. Eu costumo dizer que nós devemos, inclusive, né? Deixa esse recado sempre no Instagram, sempre com mais frequência, é a nutrição. É a nutrição, a boa nutrição é que vai prevenir você de ter várias doenças. Várias. Hoje eu recebo, inclusive, mulheres recomendadas pelo ginecologista para tratar sintomas de climatério e menopausa, para tratar candidíase de repetição, que muitas mulheres também acreditam que a candidíase vai ser tratada com pomada, ela se entope de pomada, antifúngicos e não trata. O que vai tratar é realmente cuidar do intestino dela, da imunidade dela e da alimentação dela. Então, você precisa ter mais frequência ao profissional especialista de nutrição para te ajudar a cuidar da sua alimentação e da sua suplementação. Olha aí que beleza, viu? Tem que ter sempre um acompanhamento do especialista, né? Principalmente numa fase assim tão Delicada. delicada, literalmente, porque a menopausa é um negócio que atinge. Tem mulher, meu irmão, que soa, que chega, derrama um No negócio ar assim que, condicionado tá pingando. rapaz, tá no ar e tá pingando. Tem gente que bota no 16 e diz que tá quente. Sim, Não tem. sim, verdade. Eu recebo mulheres que relatam isso para mim. Relata isso para mim. Está no ar condicionado. No Doutora, eu não estou ar-condicionado. aguentando. Eu estou no ar No condicionado, ar estou pingando. Rapaz, brincadeira um negócio desse. E a gente, às vezes, via as pessoas assim, a gente, por falta de conhecimento, às vezes, Sim, não percebe, né? Rapaz, como aquela mulher transpira, não sei o que e tal. Não, mas é período mesmo da menopausa que faz isso acontecer. Agora, doutora Glória, existem também alimentos que ajudam e alimentos que prejudicam, né? Tem alimento que incha, tem alimento que deixa você mais enxuto. Tem como dar alguma sugestão de alimentos inflamatórios que podem, inclusive, piorar os sintomas da menopausa? sim. Você quer começar a se livrar dos calores, principalmente, você pare de comer. Não vai gostar muito do que eu vou falar, Vamos mulherada, lá. aqui. Atenção. Açúcar, sim, açúcar. Glúten. Onde tem glúten, doutora Glória? No trigo. Não só no trigo, mas a maioria dos alimentos que tem trigo, né? A pizza, o bolo, o pãozinho, o biscoitinho. Mas na aveia também, mas temos aveia que não tem glúten, né? Centeio, cevada. Então, a mulherada aí que gosta da cervejinha também. Já tem cerveja sem glúten, mas não é também recomendado. Deixa você sempre estufada, inchada, né? Então, você precisa excluir esses alimentos. E o leite? O leite de vaca é um alimento altamente inflamatório, prejudica a produção natural dos seus hormônios. Um vinhozinho não tem problema não, né? Eu recomendo, quando a mulher ela gosta de beber algo, ela tomar um vinho, de preferência um vinho seco. Já suave, não. O suave ele tem muito açúcar, né? Inclusive não é chamado nem de vinho, né? Existe vinho com açúcar, É, gente. não tem vinho. Não tem vinho com açúcar. Então, aquilo Disseram ali é isso. extrato, né? Já disseram isso pra mim, que eu odeio vinho seco. Então, é o vinho seco. O que é que eu peço para as mulheres que não estão adaptadas? Porque é uma Sim, luta no é uma luta, consultório. isso. A mulherada, ela gosta de tomar cerveja, né? Ela não gosta de bebida do vinho porque é amargo. Eu digo, usa o adoçante para você se adaptar. Depois você começa a utilizar sem adoçante. Show de bola, é a ideia, é uma ideia. Até pra você, tudo é o costume, né? Tudo é o costume. Tudo é o costume. É, Colocar adoçante no eu vinho. já ouvi dizer, o pessoal fui num treinamento aí que o pessoal disse que aí botava uma dosezinha, fica bom. Você bota Você duas nem gotinhas, sente duas aí você gotinhas vai de se nada. adaptando, depois você vai tirando. Aí eu vou tirar e vou começar a tomar sem. E aí você já vai estar com o paladar mais adaptado para o vinho. É igual café sem açúcar, né? Gente, rapaz, não aguento. Eu não consigo. Como é que a pessoa toma café sem açúcar, velho? Pois é. Mas a maioria que gosta de café diz que café só presta se for sem açúcar. Sim, na verdade, botar açúcar e leite está inflamando o seu corpo, provocando picos de insulina, favorecendo armazenamento aí de gordura na região do abdômen. Vitamina é um veneno, né? Que vitamina? Açúcar, vitamina de banana é com leite, com não Sim, sei o essas quê. vitaminas Então, que misturam várias que coisas. mistura várias coisas. Você pode fazer a vitamina, por exemplo, sem utilizar açúcar e usando leite vegetal. Existe leite aí de amêndoa, de castanha, de aveia sem glúten, que você pode estar utilizando com as frutas somente e não precisa adoçar com nada. Tá vendo você, mulher que tá me assistindo do outro lado, quando fizer a vitamina pro seu filho, sabe? Não dê o resto pro marido, não, porque incha, sabe? Outro dia vem com o copo dele, eu não quero tirar, velho. Deixa lá. Um beijo, Dinda.
Dinda tá dizendo que é disso, você é ótimo, você conta tudo. Aqui é sem filtro, Dinda, viu? Doutora, tem uma outra pergunta aqui muito boa, viu, rapaz? A mulher, quando está na menopausa, existe risco de doença para ela na terceira idade ou elas estão mais suscetíveis a alguma doença ginecológica nesse período, não? Não necessariamente, né? Acho que ao longo da nossa vida a gente está susceptível se a gente não cuida da boa nutrição do nosso corpo, né? Mas uma doença, vamos dizer assim, que é muito comum a mulher na menopausa é a osteoporose. Isso acontece por quê? Porque a mulher geralmente ela não quer fazer a musculação, que vai fazer essa proteção óssea, ela não quer, né, fazer às vezes nenhuma atividade física, ela é sedentária, e isso acaba complicando aí essa parte. Mas não necessariamente existe uma doença direcionada, né? Mas quando você tem um corpo inflamado, né? Tem as, vamos dizer que são as subdoenças, né? Como um Alzheimer, né? Se você tem um corpo inflamado, intestino ruim, já é comprovado, né, que está relacionado, né? A serotonina é produzida onde? Lá no intestino. Então, se eu não tenho um intestino saudável, eu não tenho produção de serotonina. E aí eu posso estar aí suscetível, sim, lá no futuro, né? Desenvolver Alzheimer. Então, não que seja por conta disso, é por conta do contexto Do geral da contexto. sua saúde. De você não cuidar da boa nutrição do seu corpo, da saúde do seu intestino, que é a base para você envelhecer com saúde, viver plena 40, 50, 60, 70, 80 anos, a sua vida inteira. Maravilha. Eu conversei com uma pessoa que disse assim, Edilson, depois de 50 a gente escolhe como quer descer a ladeira. Ou rolando ou desfilando. Eu falei, eu quero ir desfilando, irmão. Escolhe, né? Se você cuida de você, automaticamente você vai desfilar. Se você não cuida, você Sim, vai rolar. sim. Vai escolher como é que você quer descer essa ladeira. E essa questão da menopausa, ela atinge tanto a vida da mulher que não é só a suadeira que dá, né? A questão que você falou mesmo da falta de lubrificação, falta de desejo sexual. A pergunta aqui tem aqui, ó. A diminuição na produção de hormônios afeta o desejo sexual? Pergunte à doutora. Tá aqui, ó. Afeta, inclusive quando a mulher ela está muito inflamada, ela começa a ter uma baixa também de testosterona. Então, o estradiol baixo, a progesterona, a testosterona, são os três hormônios aí, vamos dizer que os principais, que começam a levar a mulher a ter uma baixa de desejo. Mas é claro que não é só isso, né? São várias questões aí envolvidas nessa parte de baixa de desejo. Você tem que, né, vir para uma consulta para entender bem como é que está a sua situação com o parceiro, né, como é que estão os exames, as vitaminas, os minerais, para a gente chegar a essa conclusão que realmente tem ali um declínio. Mas se esses hormônios estiverem em queda, você pode sim estar com dificuldade de ter desejo por conta dos hormônios baixos. Ei, menino, isso dá problema, isso dá divórcio, viu? O cara fica achando que diabo é isso, a mulher não quer Sim, mais, o recebo cara. pacientes que É, elas dizem, meu marido tinha que estar aqui, porque ele acha que eu não não quero quero. e eu não tenho vontade, me incomoda. Então, o marido ele precisa ser parceiro da mulher nessa fase, precisa estar junto, ir na profissional especialista para ouvir o que a profissional tem a dizer sobre isso, para que ele ajude a mulher a recuperar a autoestima, a qualidade de vida, o prazer e voltar a ser feliz. Isso é muito rápido, gente. Eu tô falando aqui, parece até que vai levar 6 meses, um ano. Não, em 2 meses você consegue voltar. Eu tenho vários depoimentos lá no meu Instagram. Várias mulheres de 50, de 60, que recuperaram a libido sexual, a lubrificação vaginal. Totalmente natural. Eu não passo hormônio sintético, nem posso. Hum, eu dou uma salva de palmas aqui para a doutora Glória, viu? É importante você entender isso, porque eu acho que o sistema natural é muito mais rápido e melhor, mais saudável para Sim, qualquer pessoa, né? E às sim. vezes o pessoal acha que é só a droga ali em si que você vai injetar, não, natural. Inclusive, existem exercícios que também ajudam também nessa questão. Eu gosto muito de gap. A minha mulher também gosta muito de gap. Presta para quem está na menopausa, não presta. Diga aí, porque tem um bocado de gente por lá dessa Olha, fase, viu? o gap, ele tá dentro ali de um exercício de força, De né? É força. um exercício de força. Então, pode ser classificado como uma musculação. Então, a mulher que já passou dos 40, e todas as mulheres, mas vamos dizer que as que já passaram dos 40, ela tem uma necessidade maior por conta, quanto mais massa magra você tem, mais você queima a gordura, mais você ativa seu metabolismo. Então, é importante ter massa magra. Você tem proteção da sua cartilagem. Então, você está evitando aí osteoporose. Então, fazer musculação não é mais aquela modinha de ficar só gostosa, definida. Você precisa fazer
fazer musculação para você envelhecer com saúde. É como ele falou, a gente escolhe como a gente quer envelhecer hoje. É escolha. Se você se cuidar, você vai envelhecer muito bem. Você vai chegar a 60, 70 anos, 80. Aliás, tem muitas mulheres, né? Que eu acompanho, inclusive, porque é inspiração para mim. Muito bem. Muitas mulheres aí com 70 anos, super bem, porque cuidam muito da alimentação, fazem musculação todos os dias. Então, procurar ver essas profissionais aí. Não é nem profissional, na verdade, são pessoas comuns que decidiram se cuidar, né? Então, acompanhar para ser inspiração na vida da gente, né? Maravilha. Eu ia dizer que sexo é saúde, viu, gente? Quem não pratica sexo, morreu, esqueceu de Pois enterrar. é, pois Literalmente. é. Vamos cuidar, né, e voltar a ter prazer, né, gente? É porque senão você acaba perdendo o sentido da vida. O que é que não dizer de Pinóquio numa hora dessa, né? Inclusive, Fico preocupado com o Pinóquio, viu, Rani? inclusive a musculação também vai promover, né, essa produção desses hormônios do bem-estar, né? A dopamina, a serotonina, que são responsáveis pelo prazer, Com pelo bem-estar, né? certeza. Então, É isso que uma deixa coisa você, leva a outra, né? olha, isso que deixa você mais sorridente, mais feliz. Ah, outra coisa a dizer aqui, rapaz. Eu também andei estudando, diz que o beijo transfere para a mulher também testosterona. Então vamos beijar, gente. Vamos beijar, pelo amor de Deus. Vamos beijar, hein? Tem gente que nem beija mais. Tem gente que casou e Já pensou? esqueceu. Não pode, né? Nem beija mais. É, beijo, mas é de língua. Só tem testosterona se for de língua, viu? Pois é. Eita, menino, eu tô dizendo que o bate-papo com ela aqui não tem horário. Vocês pensam que é brincadeira, viu? Doutora Glória, a mulherada também precisa de suplementos e vitaminas, né? Principalmente nesse período de menopausa. Vale algumas aí que podem ser aliados aí nessa fase dela. Ela já falou que a senhora, eu não gosto de chamar a senhora não, fica muito feio. Você já disse aqui para mim que leite é ruim. Mas diga uns aliados aí que seja bom Que para a pode mulherada, substituir, que né? pode substituir. Então, tinha aquela famosa, né, lenda, né, que o leite era insubstituível porque o leite era fonte de cálcio, né? Ah, como é que eu vou ficar sem o leite? Se o leite é fonte de cálcio, a gente tem que ter cálcio para os ossos. Temos outros alimentos que têm cálcio até maior que o leite. Vou te dizer aqui, a couve é um excelente, né? A chia é outro alimento, que inclusive é um alimento que eu recomendo, né, dentro do meu protocolo, para te ajudar aí nos sintomas, tem fonte de cálcio. E você pode estar usando as gorduras boas, castanha do Pará, é fonte aí de selênio, muito boa para ajudar os hormônios da tireoide. Muita mulher aí com hormônios da tireoide desregulado, que cai metabolismo, atrapalha também a mulher. Tem também o abacate, que eu já falei antes, né? A farinha de linhaça. Então tem muitos alimentos. E suplemento, eu acho muito interessante que você busque fazer uma orientação personalizada. Tem vitamina D que as pessoas ficam usando aí porque diz que é bom, magnésio que é bom, ferro. Mas é interessante você avaliar o que é que você está precisando. Quando fizer os seus exames, você vê o que de fato você precisa para melhorar essa nutrição e fazer algo direcionado para você. Parar de ficar comprando magnésio, coenzima Q10, né? Eu recebo várias mulheres. Doutora, eu já estou tomando magnésio, coenzima Q10, estou tomando ômega 3, são todos suplementos bem interessantes, sim. Mas qual é a dosagem para você? Qual é o tipo que você tem que usar? Qual a forma de absorção melhor para você? Como é que está seu intestino? Tem desbiose? Não vai absorver nada, você está jogando dinheiro no ralo, mulher. Então é melhor você avaliar primeiro o que você precisa para fazer algo personalizado para você. E beleza, é bom você fazer uma avaliação que também a mulher que está aqui ao meu lado é especialista, viu? Ô, Dinda, eu vi que você está interessada. Ainda disse, rapaz, me animei com esse bate-papo. Claro, 50, 60, a gente tem que ficar animado mesmo com esse assunto, climatério e menopausa. Agora, o povo está dando sua vida aqui e perguntando aqui. Edilson pergunta para a doutora se é verdade que ela tem um método que faz a reposição hormonal natural e os sintomas desaparecem. Sim, totalmente. Por quê? Os seus hormônios estão baixos porque você está desnutrida, mulher. Falta nutrientes necessários para o seu corpo produzir os hormônios. Quando você coloca os nutrientes para as suas células voltar a produzir os seus hormônios, você fica plena. Você não precisa ficar repondo hormônio. E muita mulher hoje tem medo. Eu recebo várias mulheres que dizem, não vou repor. A médica passou, mas eu não vou fazer porque eu tenho medo.
Então você não precisa ficar com medo e nem precisa fazer o sintético. Você só precisa usar os nutrientes necessários. Você só precisa suplementar e você vai ver que você vai ficar bem, se livrar de todos esses sintomas, que são mais de 70. Cada mulher apresenta de forma diferente. Por isso que a conduta tem que ser direcionada, personalizada. Não adianta eu falar aqui uma conduta e você copiar a conduta aí e fazer. Você vai fazer, daqui a pouco não vai ter efeito. Eu vou passar a receita do suco antifogacho aqui. Se você tiver com problema inflamatório sério, tiver com a saúde intestinal comprometida, você vai tomar e vai continuar sentindo fogacho. Mas suco não adiantou de nada, porque a base não foi tratada. Então, a base, a gente precisa desinflamar, cuidar da saúde do intestino e alinhar os hormônios. E aí o resultado é certo. Lembrando também que cada corpo é um corpo, né? Varia muito, assim como tem o que chega na menopausa antes dos 40, tem outros que vão depois dos 50, né? Tem gente que chega dos 60 anos aí, essa menopausa. Eu não tive isso quando era 50 anos, agora porque ela vai até os 65, né? Na Varia verdade, se você não cuidar, você pode passar aí sua vida inteira com sintomas. lá ele. Imagine se você. A estimativa de vida, né? De uma mulher hoje é até os 80, vamos dizer. Aí você entra na menopausa com 50. Você vai ficar 30 anos da sua vida sofrendo com os sintomas, porque muita mulher acredita de que a menopausa, eu estou envelhecendo. Ela ouve, inclusive, isso dentro do consultório, muitas vezes, do médico. É a menopausa, é assim mesmo. Depois passa, mas depois não vai passar, minha amiga. Se você não fizer essa nutrição, a melhora da produção hormonal, isso não vai passar. E vai ter outras consequências, né? As consequências de ganho de peso, as consequências no seu sono, as consequências de desgaste das suas articulações, dores no corpo. Então, são muitas coisas ruins que acarreta você ter um corpo desnutrido que leva à queda dos hormônios. Lembrando também que a menopausa dura em média de 7 a 10 anos, né? Uma vida, né? Rapaz, é muito tempo a menopausa, a média que Na ela verdade, dura, né? 10 anos você pode passar aí no climatério, é a fase que antecede, que chamamos de perimenopausa, É, né? Então você vai passar aí, daqui a pouco entrou nos 40, vai ficar na menopausa com 50. Mas desde os 40 a mulher começou a já sentir já começou. os calores, a dor no corpo, a insônia, o cansaço. Então imagine se ela vai ficar, aí chega a 50 e se acentua, porque o declínio é maior. Então ela não precisa ficar sofrendo assim, se ela buscar realmente ajuda e começar a fazer o tratamento que vai levar ela a equilibrar esses hormônios, essa produção, como eu falei, né? Ela tem glândulas que produzem esses hormônios, mas temos que dar o substrato certo para ela começar a produzir. E você ficar bem. Tem vários depoimentos. Você fica ótima, ótima. É incrível, incrível. É uma mulher que saiu bem da menopausa, é mais feliz, né? Sim, Porque vive mais sorridente, mais sim, alegre, mais alegre, né? Não tá irritada, não querendo se matar todo irrita mundo. tanto, brigando com todo mundo, né? Tô entendendo tudo agora, viu? Tô expert nesse negócio. Vai Vem ser pra bom, viu? cá. Que agora ele vai ter aquela paciência. Minha Essa mulher é a tá no doutora climatério. Glória Patrícia, que eu resolvi chamar de Glória. A saúde emocional também muda no climatério? Com certeza, é o que a gente está falando aqui, né? Então, a mulher que está com queda de estradiol, ela começa ali, estradiol e progesterona, né? Ela começa a desenvolver uma irritabilidade, né? Uma ansiedade. Tem mulheres, inclusive, com quadro de depressão, por conta da queda desses hormônios, que uma coisa leva a outra, como eu falei, né? A serotonina, ela é produzida onde? Lá no seu intestino. Aí, se seu intestino não está saudável, ele não consegue converter isso em melatonina. Você não dorme bem. Aí, se você não dorme bem, você fica o quê? Mais irritada, mais estressada, mais ansiosa e vai interferir aí nos hormônios do bem-estar. Então, você não vai ser aquela mulher que vive feliz. Mas tudo isso tem jeito. Um homem inteligente apoia a mulherada nesse período aqui, ó. Juriti está dizendo aqui, ó. Euzinho só bebo café sem açúcar. Aí Zé Viola disse assim, Juriti tá certo, viu? Agora lembrando que a mulher se cuida mais. Parabéns para todas as mulheres. E é verdade, É viu? verdade. A mulher se Juriti, cuida mais. você acertou tudo, viu, Zé Viola? Wilson Júnior, boa tarde. Esse programa é sucesso. Abraços, viu? É o homem da Quinsol, placas solares, o Wilson Júnior, nosso parceiro aqui assistindo a gente também, de Lauro de Freitas e Alagoinhas. Ô, doutora, eu quero agradecer aqui, viu, rapaz? Dizer que foi maravilhoso o nosso bate-papo. Já acabou!
o nosso tempo, disseram ali, hein? Ah, sim, o suco. O outro tava dizendo ali o suco, e eu sem entender que diacho era. É porque tava na mímica lá do suco. Papel e caneta, mulherada. Não é esse aqui não, viu? Mas papel e caneta na mão que ela agora vai dizer o suco milagroso para diminuir, né? Pra acabar com Para o gasto. acabar. Nossa, Maria, então joga ela na tela, produção, sozinha. Então, gente, anota aí a receita, tá? Você vai usar uma beterraba pequena. A beterraba, ela é vasodilatadora. Por que acontece os fogachos? Porque você tem aí uma constrição dos seus vasos e promove esse calorão. Quando você faz a vasodilatação, isso vai melhorar a circulação sanguínea e que vai melhorar os calores. Então, por isso que a beterraba, ela é ótima. Você vai usar uma folha de couve, que é fonte aí de cálcio, de magnésio, que também vai te auxiliar nesses calores. Você vai usar 2 centímetros de gengibre. A gengibre, ela é anti-inflamatória e antioxidante. E você vai usar, tem pessoas que não têm afinidade muito com a beterraba. Você vai colocar uma rodela de abacaxi grossa, para que você consiga aí melhorar esse sabor desse suco. E o abacaxi, ele é uma fruta também antioxidante que vai ser legal aí nesse suco, tá? Você pode utilizar 200 ml de água ou 200 ml de água de coco. Liquidificar, o ideal é não coar. O ideal é você consumir sem coar, tá? Mas quem não consegue, pode estar fazendo aí coar e ingerir. Mas o melhor é que você consuma com as fibras. Então, esse suco você pode tomar todos os dias em jejum. Vai ser maravilhoso. Depois volta aqui no canal e conta pra gente o resultado. Que beleza, viu? Tá aí a receita de milhões, como disse o Wilson Júnior. Olha o que é que os internautas fazem aqui, ó. Foi o internauta que mandou. Dizendo aqui, esse bate-papo hoje foi de milhões. Ele Ah, gritou que lá. legal. 1.075 pessoas assistindo você hoje aqui Que no maravilha. programa, viu? Gratidão, viu, Ó, gente? e dizer que essa mulher tá nas redes sociais. Diga aí suas redes aí, doutora Glória. Corre lá agora pro meu Instagram, tá? Eu tenho canal no YouTube também, mas não tenho utilizado tanto, mas vou voltar, inclusive, a fazer conteúdo lá. Tem alguns conteúdos. Mas no Instagram, DRA Glória Patrícia Nutri com I. Acompanha lá, faz conteúdo diariamente sobre esse assunto, climatério e menopausa. Se acabar com a menopausa, procura essa mulher. Doutora Glória Patrícia é especialista na área, é nutricionista, conhece tudo para acabar com esse folgástico que você tá por aí. Ele gostou desse nome. Eu gostei. Calor. É um novo nome para esse calorão que a mulherada sente, ó. Regaçou. Atenção, amanhã tem gap, viu? Ela já disse que pode, ó, puxar ferro. Isso aí, mulherada. Vambora. Musculação. Amanhã tem mais. Obrigado, doutora. Obrigada a Maravilhoso, você viu? pelo convite. Foi muito Adorei bom. também. E quem sabe a gente não trabalha com a doutora aqui com dicas do especialista, né? Mandar algumas dicas Legal. pra gente gravar, se não puder vir aqui, porque Muito lembrando bacana. pra você, ela é da capital baiana, tem que estar tendo atendimento. Passar uma agenda com essa mulher é difícil, mas Verdade. as dicas dela é importante pra gente. Sim.